Bem-vindo ao Encontro Acástico. Se você sente que a Bíblia, a mídia e a história não revela tudo, se dentro de você existe aquela pergunta insistente, quem sou eu de verdade? Qual é o meu propósito? Então você chegou ao lugar certo. Esse canal não é podcast, não é entretenimento. Aqui você encontra um mapa de despertar, um espaço para compreender quem são os outros seres, quais são as outras dimensões e como atravessar esse mundo para enxergar o que existe por trás da cortina. Quero deixar algo claro, eu não sou mentora, não sou profeta, não sou terapeuta. Eu sou professora e aluna, neste tempo infinito que compartilhamos aqui. Cada palavra, cada imagem, cada mensagem que você recebe são códigos que reativam memórias adormecidas, informações de outras vidas e o seu verdadeiro despertar. Então respire fundo, aperte os cintos, porque o despertar começa agora. Você está pronto? E aí, seres espertos, já ouviram falar sobre o quarto reino, o reino dos Asuras? Vamos ver isso agora. Passando a tela então, eu fiz um mapa mental para você ter uma ideia de qual reino e qual dimensão você está nesse vídeo. Lembrando que aqui no canal tem explicando sobre todas as dimensões para facilitar o seu estudo e o seu despertar de consciência. E tá muito legal porque tem várias dúvidas, várias coisas que nunca foi dita antes e imagens reveladoras que só você acompanhando vídeo por vídeo que você vai conseguir ter o quebra-cabeça completo para desvendar a sua alma, descodificar o código adormecido dentro de você. Estamos aqui então no quarto reino, os outros reinos está fantástico também. Eu indico fortemente que se você chegou nesse vídeo agora, que você comece pelo Infernos Niraias e depois retorne para esse vídeo. Então, se você é um novato nos estudos do despertar de consciência, de autoconhecimento, de física quântica, eu também recomendo que você comece com esses 4 vídeos antes de você vir e acompanhar sobre os 31 reinos que Siddhartha Gautama descodificou para te ajudar hoje, atualmente. E eu tô aqui planejando, montando essas aulas para vocês. Tá? Então, esse vídeo, de onde viemos, por que esquecemos e para onde vamos, os seres alienígenas estão entre nós, os Elohims, os seres solares que irradiam energia e consciência cósmicas, e os Anunnakis. Vocês conseguindo ver esses 4 vídeos, vocês vão expandir muito sua mente e vai facilitar no entendimento dos próximos vídeos. Então vamos lá, o que são os reinos dos Asuras? Um dos 6 reinos de renascimento no ciclo Sansara. É habitado por seres poderosos, porém dominados por inveja, orgulho e rivalidade, vivendo em constante guerra contra os Devas. Eu também falei sobre os Draconianos e os Anunnakis, que eles têm uma rixa com a galera de Lirianos, com Sirianos, e é bem parecido essa rixa, pois os Asuras, eles também têm menos emoções, são menos empáticos. Já os Devas são seres mais amorosos, mais empáticos e mais equilibrados. O que significa a palavra Asura no Pali sânscrito? Pali, Asura, não divino. A negação, Sura, Deus. A negação do divino. Eu não quero me conectar com o ser divino. Sânscrito originalmente significa ser poderoso Senhor, mas no budismo passou a ser o antideus ou inimigo dos Devas. Por que os Asuras são chamados de titãs ou antideuses? Porque são fortes, grandiosos e com poderes quase divinos, mas não possuem serenidade dos deuses. Sua energia é de rivalidade como guerreiros titânicos que sempre querem tomar o lugar dos Devas. Eles não têm a consciência amorosa que os Devas têm. Qual é a diferença fundamental entre o Asura e os Devas? Devas vivem em alegria, abundância e harmonia, fruto de mérito puro. Asura também tem poder e prazeres, mas o coração é consumido por ciúmes, inveja, sede de conquista, quero mais. Os Asuras são considerados um reino separado em todos os ensinamentos budistas? Não. Em alguns sistemas, são um reino separado dos 6 destinos. Em outros, são apenas uma classe de devas inferiores, expulsos do céu por arrogância. Então, o que acontece? Quando vocês conseguirem ver também os vídeos sobre os devas, você tem que ter mérito para você chegar até lá e ter os dons e a energia de um ser deva. Só que você chegando até lá, você pode sim vibrar de formas negativas. Então você é expulso para você
não desarmonizar o ambiente que você está. E essa seria o resumo da revolta dos Asuras. Quais karmas e estados mentais levam o ser a renascer como Asura? Orgulho desmedido, inveja constante dos outros, ambição egoísta, boas ações misturadas com uma intenção de dominação e rivalidade. Com o orgulho, a inveja e a ambição alimentam esse destino. Eles criam a mente sempre comparativa, que não encontram paz. O ser que acumula mérito, mas com ego e competição, é puxado para o reino dos Asuras. É possível que boas ações misturadas à intenção egoísta leve a esse renascimento? Sim, por exemplo, doar, mas para se vangloriar, proteger os outros, mas para ganhar poder. Esse karma positivo, manchado pelo ego, gera renascimento em Asura. Existe diferença entre renascer com Asura por inveja e por orgulho? Inveja puxa o ser para o sofrimento interno, sempre olhando o que os outros têm. Orgulho leva o desejo de dominar, guerras e rivalidade direta com devas. Ambos resultam no mesmo reino, mas uma nuance diferente de experiência. Como eles percebem prazer e sofrimento em comparação aos humanos e deuses? Mais prazer do que os humanos, mas sempre estragados pela inveja, mais sofrimento que os deuses, porque nunca aceitam sua posição. Quais são as aparências descritas de um Asura no Sutta e nos comentários? Gigantescos, fortes guerreiros, alguns de formas monstruosas, outros belos como devas, mas com expressões sombrias de raiva e orgulho. Sabe aquele ser belo que no fundo é feio? Então, porque eles travam guerra constante contra os devas, igual a história dos draconianos contra os seres de luzes, né? Porque invejam a felicidade e a glória dos devas, sente que o céu deveria ser deles e luta para conquistá-lo. Os Asuras têm algum grau de sabedoria espiritual ou são apenas movidos por emoções inferiores? Eles têm mérito e inteligência, mas dominados pelo orgulho e inveja, por isso a sua sabedoria não floresce em compaixão. Como os estados mentais de inveja e rivalidade aproximam os humanos da experiência de um Asura ainda em vida. Quando os humanos vivem competição, comparando, sentindo inveja dos bens e conquistas alheias, já estão experimentando o estado do Asura dentro da mente. Os Asuras influenciam os humanos de alguma forma? Sim, eles podem inspirar em nós ambição excessiva, sede de poder, desejo de guerra ou conquista. Seres humanos poderosos, mas tomados pela arrogância, podem estar experimentando o estado Asura? Sim, líderes políticos, empresários ou guerreiros que vivem com ego e dominação já manifestam a consciência de Asura, mesmo encarnado como humanos. Quais paralelos podem traçar entre os Asuras e os líderes guerreiros políticos ou empresários movidos pelo ego? Força e liderança, como os Asuras, orgulho, ambição e inveja, o mesmo combustível do reino dos Asuras. Resultado: guerra, disputa de poder e incapacidade de sentir a chave do universo, que é a compaixão. Os Asuras podem alcançar a iluminação diretamente ou precisam renascer em outros reinos. Eles podem ouvir o Dharma, mas é muito raro que despertem ali mesmo. Normalmente precisam renascer em reinos mais equilibrados, humanos, para seguir o caminho até a iluminação. Que tipo de prática espiritual pode transformar a energia Asura? Meditação sobre compaixão, reflexão sobre a impermanência, porque até esses seres, eles morrem. Cultivo a alegria do bem alheio, antídoto para a inveja. O Buda deu ensinamentos específicos sobre os Asuras? Sim, o Buda, que é Siddhartha Gautama, mencionou que os estados mentais de inveja e rivalidade criam sofrimento semelhante ao dos Asuras. Ele aconselhou cultivar a compaixão, a alegria altruísta e abandonar as comparações. Refletir sobre o reino dos Asuras
pode nos ajudar a superar inveja e orgulho. Sim, ao ver o destino dos Asuras, percebemos que inveja e orgulho nos aprisiona no sofrimento, mesmo com poder e riqueza. Isso inspira a buscar humildade e compaixão. Ensinamentos das Escrituras. No Samurai Niraya, há uma passagem que o Buda menciona a luta entre Devas e os Asuras. Assim como os Asuras, tomados pela inveja e ódio, atacam os Devas e encontram apenas sofrimento, também aqueles que cultivam inveja contra os outros encontram derrota e dor. Agora eu trouxe uma história para vocês que eu acho muito fantástica para vocês conhecerem. Samudra Mantha, conhecida em português como o abatedouro do Oceano de Leite. Agora eu vou citar uma história antiga, muito simbólica. Ela se chama Samudra Mantha, conhecida em português como o abatedouro do Oceano de Leite. Essa narrativa fala diretamente sobre os Asuras, revelando sua natureza de competitiva, ambiciosa e, ao mesmo tempo, fascinante. Nela, deuses e Asuras se unem em uma tarefa grandiosa, mas o que acontece no final mostra exatamente porque os Asuras são lembrados como titãs invejosos e guerreiros insaciáveis. Vou contar essa história até o fim e você vai entender como ela ensina sobre inveja, orgulho e também sobre a busca pela verdadeira imortalidade espiritual. Há muito tempo, os deuses, os devas e os demônios Asuras estavam em guerra. Nenhum dos dois lados conseguiu vencer, pois ambos eram poderosos. Para restaurar o equilíbrio, eles decidiram unir em uma tarefa grandiosa. Revoltaram o Oceano de Leite para trazer à tona o tesouro mais precioso de todo, o Amrita, o néctar da imortalidade. É até interessante que esse néctar da imortalidade também ele é citado na Bíblia, né? Que fala que Deus expulsou Adão e Eva para não comerem do fruto da imortalidade. Mas havia um problema. Como agitar o oceano tão vasto? Eles foram até Visu, o mantedouro do universo, e pediram orientação. Visu sugeriu que usasse o monte Mandara como a vara de agitar. Porém, a montanha era pesada demais para sustentar sozinho dentro do oceano, ela afundaria. Então vamos lá. Os Asuras e os Devas, os seres positivos e negativos, vamos dizer assim, eles queriam o elixir da imortalidade, que estava em um oceano específico. E para eles terem esse elixir, eles tinham que tirar do fundo do oceano. Então pediram para Visu orientar como que eles poderiam fazer isso sem a ilha cair, porque se você movimentar a ilha, ela pode afundar. Então Visu assumiu a forma de Kurma, a tartaruga cósmica. Gigantesca, ela mergulhou nas águas e com um casco imenso sustentou a montanha. Os Devas e Asuras enrolaram a serpente cósmica, Vasuki, ao redor do monte. Um grupo puxou de um lado e outro grupo puxou do outro. Assim começou a grande batelada do oceano. Então, esse ser Vishnu, ele se transformou como uma tartaruga. Gente, muito fantástica essa história. Para sustentar a ilha, para a ilha não afundar, enquanto os Devas e os Asuras estavam puxando essa é uma cobra cósmica. Então, é uma cobra que não morre. Puxando a cobra para um lado para o outro para agitar a ilha. Cada puxada fazia o monte girar como um peão, revolvendo as profundezas do mar. Do oceano começaram a emergir seres, objetos e energias incríveis. Primeiro veio um veneno terrível, tão mortal que poderia destruir todo o universo. O deus Shiva, em compaixão, bebeu o veneno e reteve em sua garganta e ficou azul para sempre. Tanto é que tem algumas imagens que ele tá azul. Foi por conta dessa história que aconteceu. Depois, tesouros celestiais apareceram: o cavalo divino, a árvore dos desejos, a lua brilhante que adornou a cabeça de Shiva, e a bela deusa Lakshmi, que escolheu Visu como seu consorte. Finalmente surgiu Amrita, o néctar da imortalidade, carregando um jarro resplandecente.
Os Devas e Asuras disputaram ferozmente quem ficaria com Nectar. Para que os demônios dominassem Gisu, assumiu a forma encantadora de Mohini, distraindo-os e garantindo que o Nectar fosse entregue aos Devas. Assim a ordem cósmica foi restaurada, a lua prevaleceu e o oceano se tornou um símbolo de onde mesmo, em meio ao caos e à luta, surgem os maiores tesouros espirituais. Um ponto também é que quem teve que tomar o néctar da imortalidade foi Shiva, pois ele ia morrer, porque ele tomou o veneno. Então acabou que o Shiva tomou e os outros devas tomou um pouco, mas não se tornaram imortal, porque tinha que ser tomado uma quantidade maior. E Shiva já era imortal, voltou-se a ser imortal. Diz os estudos que Shiva é imortal. Outros estudos, como o próprio Siddhartha Gautama falou, que nenhum ser é imortal. Essa história é um relato simbólico dos reinos dos Asuras, seres poderosos capazes de feitos grandiosos, mas dominados pela inveja e pela ambição. Mesmo em diante de Amrita, que representava a iluminação e a libertação, eles não puderam receber o tesouro, porque estavam cegos pelo orgulho e pela rivalidade. É exatamente isso que diferencia os Devas dos Asuras. Um desfruta com confiança, serenidade e outro se perde em comparação em guerras internas. Refletir sobre isso nos ajuda a entender como a inveja e o orgulho podem nos aprisionar e nos afastar da verdadeira felicidade. Agora eu trouxe um texto da canalização de um Asura para vocês conseguirem entender um pouco da mente deles. Eu sou forte, tenho riqueza e armas, e ainda assim minha paz é pouca. Olho para o céu e vejo os devas em alegria. O meu coração arde em inveja. Mas também vos digo, sem nós não conheceria o contraste da luta. Somos o espelho da ambição que não se satisfaz. O aviso de que poder sem compaixão é veneno. Positivo, nossa disciplina, nossa força e coragem. Pode ser usada para proteger e construir. Negativo, quando dominado pelo orgulho, nos tornamos prisioneiros da comparação eterna. Humanos, aprendei conosco. Usai vossa força sem inveja, a vossa glória sem orgulho. Assim não caireis em nossos reinos de guerra. Mensagem de Varuna, o Senhor Asura. E aí, se você gostou do vídeo dos Asuras, em algum estudo, em algum lugar, você ouviu falar sobre essa guerra de Asuras e Devas, agora você consegue entender um pouquinho mais quem são esses seres, por que eles têm essa forma, e também humanos que podem virar futuramente reencarnações como Asuras também. E o próximo vídeo está aqui no nosso mapa mental dos 31 reinos de existência e dimensões. Vai ser o vídeo dos humanos. Lembrando que ser humano é uma dádiva, tá bom, pessoal? É muito difícil reencarnar como humano, porque aqui no reino humano a gente tem a polaridade negativa e a positiva. Não é nem tanto caos, nem tanto bom. Temos sementes positivas e sementes negativas, que se torna muito favorável para quê? Para a gente sair dessa linha dos desejos, do ego e passar para a próxima fase da 12ª dimensão, tá? Então não perca o vídeo dos humanos, que tá fantástico. Se você ainda não viu os primeiros vídeos, veja para você conseguir entender toda a linha de raciocínio. E aqui estão as fontes. Tchau, tchau, te vejo no próximo vídeo.